Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho o que são vírus e como nos causam doenças. Vamos lá? Mas primeiro, vamos conhecer um tipo específico de vírus que ataca bactérias. Eles se chamam de bacteriófagos e eles têm esse aspecto meio esquisito aí que parece de um alienígena. São vírus especialistas em atacar bactérias. Não existe outro parasita tão letal na Terra quanto estes bacteriófagos. Suas vítimas são até hoje as mais numerosas. Vamos aos números. 28 zeros é o número que representa a quantidade de bactérias nos oceanos. Para cada estrela no universo visível, há 10 milhões de bactérias na água. 31 zeros representa o número da quantidade de vírus se aproveitando dessas bactérias. 23 zeros é a quantidade de infecções nos oceanos por segundo. E 40% do total de bactérias dos oceanos morre a cada 24 horas. Claro que as bactérias se reproduzem muito rapidamente, por isso a quantidade de bactérias no oceano logo é reestabelecida. Portanto, para uma bactéria, todo dia é dia de pandemia. Mas agora vamos conhecer um pouquinho como funciona uma célula nos seus dias comuns, sem ataque de um vírus. Tanto células de bactérias como células de eucariotos, plantas, animais e fungos. Como é a rotina de uma célula saudável? Bom, todas as células são constituídas de proteínas. É um nutriente que forma boa parte da estrutura celular. Cada proteína é formada por moléculas menores, que são chamadas de aminoácidos. É como se fosse o nosso alfabeto, com 26 letras, e que, reorganizando elas, é possível formar milhares de palavras no português. Ou, se considerarmos uma proteína como um trem, cada vagão do trem representaria um aminoácido. Ou, na língua portuguesa, cada vagão do trem representaria uma letra. As milhares de proteínas existentes são combinações diferentes entre 20 aminoácidos. E como essas proteínas são fabricadas? As células de um organismo utilizam os aminoácidos provenientes da alimentação para montar as suas próprias proteínas e formar novas células. Tudo começa a partir do DNA, que é o material genético. O DNA, na verdade, é um dicionário de proteínas. É realizado, então, uma cópia desse DNA na forma de um RNA no núcleo da célula, que então vai para o citoplasma. No citoplasma, há a leitura e montagem desse RNA nos ribossomos do citoplasma. Então, a partir deste momento é que se fazem novas proteínas, a partir da leitura do RNA. Mas afinal de contas, como é e como funciona um vírus? Um vírus é formado por uma cápsula de proteínas e gorduras. E é por causa dessa constituição da cápsula viral que, quando usamos álcool gel ou sabão, nós destruímos a cápsula do vírus da mesma forma quando lavamos, por exemplo, um prato engordurado com detergente. Dentro dessa cápsula, que é oca, há o material genético do vírus, que pode ser de DNA ou RNA. Vírus, portanto, não fabricam suas proteínas por conta própria. Eles não têm a linha de montagem, os ribossomos. Desta forma, o único jeito é invadir células de um organismo, sequestrar seus ribossomos, fazendo com que eles fabriquem suas proteínas. E como um vírus entra dentro de uma célula? Vamos utilizar o exemplo da celebridade do momento, o SARS-CoV-2, um tipo de coronavírus causador da Covid-19. Aqui temos a célula e vamos dar uma olhada como é a membrana celular.
Na membrana celular, nós temos uma série de proteínas que funcionam como chave e fechadura com um vírus. Então, quando o vírus encontra uma dessas proteínas que estabelece essa conexão, então o vírus consegue se ligar à célula e a célula entende que esse vírus pode ser absorvido pela célula. Vamos ver como isso acontece em um vídeo. Aqui temos um ambiente extracelular, que é um ambiente que está externo à célula. O vírus então se aproxima da célula e então encontra uma proteína na superfície da membrana celular que faz o encaixe correto, como se fosse uma chave e uma fechadura. Vejamos. Neste momento, a célula reconhece que o vírus pode ser então absorvido para o interior da célula. Vemos a superfície do vírus com várias proteínas em amarelo. Esse receptor celular é a proteína que identificou o vírus. A célula não entende que o vírus é um agente externo ou que seja parasita, então absorve o vírus para o interior da célula. Vamos conhecer agora como de fato os vírus nos causam doenças. E neste caso, vamos utilizar o exemplo do coronavírus que causa a Covid-19. Geralmente, tudo inicia quando nós estamos com as mãos contaminadas com algum tipo de partícula viral, como o coronavírus. Costumamos levar as mãos contaminadas aos olhos, ao nariz e a boca. Essas regiões são chamadas de mucosa e são portas de entrada para que o vírus atinja o sistema respiratório. Quando o vírus então atinge a garganta, começa a ocorrer batalhas com o sistema imunológico que tenta combater o vírus que está ali na célula. Vamos ver o que acontece quando o vírus então adentra uma célula. Dentro da célula, o vírus começa a utilizar a maquinaria de produção de proteínas, que é chamada de ribossomo, para produzir suas próprias proteínas. Quando suas proteínas são produzidas, ele então monta novas partículas virais, que são novos coronavírus. Nesse momento, a célula começa a deixar de produzir suas proteínas para produzir as proteínas virais. E após algum tempo, a célula acaba morrendo por falta das suas próprias proteínas e se rompe. Então, os novos vírus são liberados no ambiente da garganta e podem ser eliminados durante a fala, os espirros e etc., colocando novos coronavírus no ambiente externo do organismo. Entretanto, outros vírus, como o vírus do Ebola, após entrarem dentro da célula e produzirem novos vírus, eles praticamente explodem a célula. Na verdade, não é uma explosão propriamente dita, mas a célula se rompe, liberando novos vírus. Neste momento, no caso da Covid-19, surgem então os sintomas, ou seja, a doença propriamente dita, que então nós conseguimos detectar que estamos então com a Covid-19. Estes sintomas são leves e são geralmente causados muito mais pela resposta do corpo do que da atuação do vírus em si. Ocorre tosse para tentar eliminar o vírus à força da garganta, febre para tentar matar o vírus de calor. São os sintomas mais comuns. Mas podem ocorrer também dor de garganta, dor de cabeça e coriza, tudo na tentativa de eliminar este vírus de uma forma mais rápida. Entretanto, o vírus pode atingir os pulmões,
Nesse caso, a coisa geralmente complica. 20% dos casos de Covid-19, ou seja, da doença, evoluem para sintomas mais sérios. Forma-se um campo de batalha agora no interior dos pulmões. São muitos destroços e lesões que podem ser permanentes. Então, muitas vezes nesse processo, células são perdidas e podem ocorrer lesões no interior dos pulmões. Se o sistema imunológico não conseguir combater o vírus, as trocas gasosas não acontecem eficientemente, ou seja, o organismo não consegue promover a respiração corretamente. Neste caso, começa a ocorrer falta de ar, e se isso persistir, o organismo precisa ser hospitalizado e respirar através de máquinas no que nós chamamos de ventilação artificial, até que o sistema imunológico possa combater o vírus eficientemente. E agora, vamos conhecer alguns tipos de vírus e suas particularidades. Vírus não podem ser bons ou maus, já que sequer são considerados seres vivos pela maioria dos biólogos. Vírus não têm metabolismo, ou seja, não realizam reações químicas que os mantêm vivos. Não comem, respiram ou excretam, ou seja, eliminam substâncias tóxicas do seu interior. Vírus não se locomovem por conta própria. Geralmente pegam carona quando a gente espirra, eliminando os novos vírus no ar, nas mãos contaminadas, que são então utilizadas para apertos de mão. Neste momento, o vírus se locomove de um organismo para o outro. Vírus não se reproduzem sozinhos, mas precisam de hospedeiros, que são células. Por isso, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, são parasitas que só conseguem sobreviver e se reproduzir no interior de uma célula. Vamos ver agora alguns tipos de vírus e suas constituições com relação ao seu material genético. Nós temos vírus que têm no interior da sua cápsula um material genético chamado de DNA, como o bacteriófago. Temos vírus também que têm em sua constituição de material genético o RNA, como o coronavírus, o vírus da influenza causador da gripe comum e o vírus do ebola. E por último, nós temos os retrovírus, que podem ter tanto molécula de material genético formada por RNA ou DNA. Neste caso, nós temos o HIV e a hepatite B. O retrovírus do tipo RNA, como o HIV, eles utilizam o RNA para fabricar um DNA. Esse DNA alienígena é camuflado no meio do DNA humano e lido pela célula. Já o retrovírus do tipo RNA é um pouco mais complicado. Apesar de eles já serem de DNA, geram um RNA e então utilizam para gerar um DNA de novo, que então pode ser camuflado no DNA celular. E agora, por último, mas não menos importante, ou talvez a informação mais importante deste vídeo, é saber como podemos prevenir a infecção pelo coronavírus, como também de outros vírus. É importante nós percebermos que várias infecções virais são disseminadas pelas mesmas atitudes humanas. Por isso, prevenir infecções virais é quase sempre muito semelhante entre as várias doenças causadas por vírus. Inicialmente, qualquer pessoa que esteja doente deve ficar em casa. Neste momento, como está ocorrendo uma pandemia, todos devem ficar em casa, não somente aqueles que estão doentes, para que o vírus não se propague para as pessoas que estão também saudáveis. É importante sempre lavar bem as mãos, como prevenção para qualquer outra doença, tanto causada por vírus, bactérias ou vermes. É importante sempre cobrir o nariz ao espirrar, utilizando geralmente o antebraço, já que você não coloca as mãos e não correndo o risco de contaminar as suas mãos. Se as suas mãos estiverem sujas ou contaminadas, não devemos, por via das dúvidas, tocar o rosto.
que, como nós falamos anteriormente, é a porta de entrada para uma série de doenças, não também só de vírus. Devemos sempre manter as superfícies onde nós estamos limpas, como mesas, bancadas e outros. O distanciamento social, como nós já sabemos, é também muito importante, pois é através da proximidade entre as pessoas que os vírus pegam carona pelo ar e aí encontram novos organismos para promover a infecção. Usar máscara é como se fosse uma barreira para que o vírus não seja liberado no ambiente e que também não recebamos os vírus. Novamente, pessoas que estão com qualquer outra doença viral também devem tomar os mesmos cuidados. E por último, uma alimentação saudável e exercícios físicos é sempre importante para manter o nosso sistema imune forte e que possa combater eficientemente qualquer doença viral ou bacteriana ou qualquer outra. É isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que são vírus e como nos causam doenças, pode me mandar uma mensagem, combinado? Até mais!